é a onça pintada, predador topo de cadeia. Que animal magnífico! Hoje nós estamos no Instituto Onça Pintada e os próximos vídeos vão ser a respeito da conservação desse animal notável e incrível. Como isso é possível? A gente vai conhecer no programa de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva, dê seu like e eu tenho um desafio para você. Reparta esse vídeo o máximo possível. A gente quer chegar aos 5 milhões de inscritos até o final do ano. Ajuda a gente nessa missão de divulgar a conservação da fauna brasileira. No último Expedição Aventura, nós vimos os animais mais venenosos do Cerrado e tivemos encontros de tirar o fôlego numa noite inesquecível, cheia de surpresas. Hello! Eita! Ó, viagenzinha mais ou menos, hein? Vou dizer pra você. Você se esconde aqui. E as panelas que tem no meio do caminho, cara? Bem-vindo ao interior do Brasil. Não, ainda bem que vai com um carro que aguenta a porrada, senão... 14 anos depois, né? 14 anos depois. Bom, deixa eu contar a história. Ana e Leandro, Instituto Onça Pintada, 14 anos depois. Porque a gente vai aproveitar e fazer uma viagem através do tempo e vai lembrar da situação em que a gente se conheceu num trabalho científico que você estava realizando. Naquela época você estava capturando onças para colocar colar, para entender. A gente vai entender, vai falar um pouco sobre isso um pouco mais, mas primeiro vamos dar uma olhada como é que foi aquela... Foi a primeira vez na minha vida que eu tive tão próximo de uma onça pintada. Foi justamente através do trabalho de Leandro e vou ter pelo jeito outra oportunidade incrível nesses dias, não é? Vamos lembrar como é que foi. O tipo de animal que importa num projeto desse. Assim, nós temos uma vida inteira para seguir, aprender sobre uma mãe, uma futura mãe. Então, talvez o tipo de bicho mais importante para o estudo é uma fêmea. Tá, e o que vocês vão fazer é empoleirar ela hoje, não? Vamos marcar ela com rádio e a partir de agora a vida inteira dela vai ser monitorada. Ótimo. Até a morte dela, seja lá qual for a causa. Essa seria a 15ª. Essa é a 15ª animal aqui. É a 15ª onça pega no caimão. Aham. Esse animal aqui é animal que está com 2 anos e meio, 3 anos. Essas presas tem o quê? Quantos centímetros tem uma presa dessa aqui? Chega a 4,5 um adulto, 4,8. Esse é um animal novo. Isso aqui é a parte mais importante aí, né? Na minha opinião, que vocês vão começar a monitorar o bicho, né? Agora a gente vai se afastar. A gente está acompanhando a veterinária do projeto Onça Pintada para poder deixar o bicho se recuperar numa boa. A gente vai observar o bicho mais de longe agora. Naquela época, você tá... Que são 20 anos trabalhando, vocês estão... Na verdade, vocês estão... Há quanto tempo vocês estão juntos? Desculpa. 27 anos. 27 anos, tá? Você é bióloga também, né, bióloga, Ana? Ok. Bom, a primeira coisa que eu vou te pedir, porque assim, eu tenho te acompanhado pelo Instagram, aliás, vão lá no Instagram da Instituto Onça Pintada, tá aqui ó, no GCzinho pra vocês verem. Eu vi umas fotos incríveis, cara, assim, com o que eu falei assim, não é possível. Eu queria primeiro te pedir de início, pra gente começar essa história. Me põe em contato próximo a Onça Pintada, cara. Põe sim. Já. É um privilégio para poucos, mas nós vamos te dar esse privilégio. Que sacana, né? Eu viajei tão longe para escutar isso. Vamos então ficar bem de pertinho com uma onça pintada. Vamos?
Uau! Só tem uma aqui? Aqui só tem uma no momento, mas tem espaço para ter pelo menos 3 animais aqui. Aqui. Olha o tamanho, olha o recinto, cara, da onça pintada com esse tanque maravilhoso dentro. Escuta, quem é essa onça? Aqui hoje está o Tufão. Tufão. Que é um jovem. É um jovem. É um macho jovem. Nós vamos entrar isso? Vamos entrar. Aqui. Tufão Não, é... peraí, gente, peraí, eu sei, é todo dia, eu sei, Instituto Onça Pintada, você, Isabelê, que depois a gente vai conhecer um pouco melhor, que não faz amizade com ninguém, agora, ó, ela não dá muita confiança não, a Isabelê não dá muita confiança Continua não dando confiança, minha filha, a gente tá? vai contar a história, que é incrível a história da Isabelê também, mas não é pra agora é curtir e entender quem é esse predador, quem é esse animal, pelo que a gente até conversou antes pelo telefone, a gente estava preparando a pauta. A informação que eu tenho que 50% das onças pintadas que existem no planeta, nas Américas, né, porque é um bicho que só existe nas Américas, estão no Brasil. Estão no Brasil. Ou seja, se a gente realmente for conservar esse predador, vai ser no Brasil, porque é onde tem a maior população. Ele ainda ocorre nos países da América do Sul e Central. O negócio é que são populações tão reduzidas que estão altamente ameaçadas. O Brasil é o único lugar, ainda o único país que tem populações viáveis. Viável. A gente vai entender, Então, depois quando a gente falar um pouco de conservação, o que significa a palavra viável. Bom, a primeira coisa que eu quero entender é quem é a onça pintada. E assim, claro que a gente já fez diversas matérias com onça pintada, mas nunca nessa condição. Que também nós vamos estar explicando o porquê. Ok, olha, tem que respirar 2 vezes. Eu sei que você faz isso todo dia. Mas eu vou com você, onde você for eu tô junto, companheiro, vamos embora. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta que, como a gente, enfim, animais são muito curiosos, às vezes com a gente estão acostumados com mas a câmera, esse pelinho que tem aqui em cima, a gente precisa tomar alguma preocupação com o negão ou não? Com esse animal em específico, não. Mas se fosse, por exemplo, já com o chavante, com o tupã, que são animais grandes, eles podem olhar para esse pelinho aí e falar, é rabo de quê mesmo? Vou lá testar. E aí pular e ir na câmera. Ok, negão. Então você não se preocupe, não, que a gente já perdeu esses esses boom aí, a gente já perdeu pra você. Adoram. Tufão? Cadê Tufão? Isso boa pergunta, né? Cadê ele? Olha só num recinto desse tamanho, olha como esse bicho... Olha, mostra ali, peraí, deixa a gente mostrar isso. Olha que interessante já, como o bicho desaparece dentro do habitat, cara. Esse modo fantasma das onças pintadas, essas pintas, a princípio, olhando agora para esse bicho destacado, a gente consegue enxergar ele bem, né? Mas quando ele tá no meio da vegetação, ele desaparece. Mas ele é preto e amarelo, cara. Com certeza, esse bicho, a natureza é tão perfeita que ele evoluiu com essa combinação de cor e esse tipo de mancha que fez essa camuflagem perfeita. Se você falar o amarelo seria um bom contraste, eu diria que não, mas no pelo dele funciona perfeitamente. Então, são aquelas coisas que foi moldada pela natureza que não cabe explicação, só é do jeito que é e funciona, né? E você vê que funciona. Bom, eu confesso estar muito tranquilo porque estou com 2 pessoas que conhecem profundamente o assunto. Eu já tive a oportunidade de estar em onças, com onça que é assim, cheia de cuidados. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A pessoa, quando a gente entra no recinto, passa uma lista de 20 cuidados. Pela confiança e que ele tem no bicho e eu tenho neles, é que não foi passada recomendação nenhuma. Então, o Tufão, ele tá naquele momento assim, ele não está acostumado com esse volume de pessoas aqui, né? Ele está acostumado comigo, com a Ana, e então esse volume de pessoas está deixando ele... tímido, né? Inseguro. Então ele está na fase, você pode observar, ele está em observação total, toda movimentação. Na hora que ele sentir um pouquinho mais de segurança, ele vai chegar aqui para poder falar, ok, já vi que entrou, que essa novidade não vai me causar algum prejuízo, então eu vou lá checar o que é. Então ele está ainda nesse momento de observação dele. Está tomando tempo, nós temos que respeitar o tempo dele. Tem que respeitar. Essa é a regra com essa espécie. Respeite, você nunca força com ela. Se você forçar, você está perdendo, você vai sair perdendo. Então, respeita lá. Olha lá, ele já tomou confiança, lá. Agora ele vem checar. Eita, conhecimento Tufão? é tudo. Vem cá, meu filho, vem cá, não fica inseguro não. Vem cá, meu filho, não fica inseguro não. É o Richard, ó. Você não conhece o Richard? Você não assistiu ele ainda? Que animal. Então ele vem, como ele tem uma confiança na gente, ele vai checar a gente, aí aos pouquinhos ele vai pegar confiança em você, porque a gente está aqui. Os felinos têm garras retráteis, a gente não enxerga as garras, mas elas estão ali, elas estão guardadinhas. Sim. Elas só expõem no Sim, momento porque na verdade ele não expõe agora porque ele não quer gastar. Uma das principais ferramentas dele, a primeira é a presa, realmente está aqui, ó, é um animal novo, que ainda está com as presas
novas, né? Mas que vai crescer. E já adianto que a onça pintada é o felino que tem o maior canino entre todos os grandes gatos. Proporcionalmente maior do que o tigre, Mais que o tigre, que é o maior felino do mundo. Isso é uma espécie que desenvolveu uma musculatura e uma mandíbula com uma força excepcional, que tanto que o nome Yaguareté em Tupi-Guarani significa animal que mata com um único golpe, com um único pulo. E é diferente dos outros. Por exemplo, os felinos africanos normalmente pegam aqui no pescoço, né? Na nuca não, no pescoço, Asfixia, né? eles Asfixia, matam. matam por asfixia. A onça pintada tem um ataque diferente. Ela pega pela nuca, Pega pela nuca. e dá uma grampeada aqui, ó. No Acabou. crânio. Então ela imobiliza a presa numa única mordida. Para isso ela desenvolveu essa musculatura e esse canino e essa força muscular para fazer isso numa única mordida. Agora, que bicho que esse bicho ele vai matar? Um queixado, uma anta. Normalmente ele caça à noite, né? Sai pra buscar as suas presas à noite. À noite, mas ele adapta muito, depende da região, qual é a presa mais disponível na região. Por exemplo, onde é jacaré, o jacaré está mais exposto durante o dia, tomando sol, ela vai caçar de dia. Entendi. Se ela come tartaruga, a tartaruga está saindo à noite, ou se ela está saindo de dia, ela não vai comer de dia. Então, o bicho adapta Vai mudando, né? de acordo com o que está mais disponível no ambiente. Não existe nenhum predador de onça, a não ser quando ela é filhote, né? Mas quando um bicho desse se torna adulto, o tufão está com 1 ano, né? Não há nenhum outro animal na natureza que Não há. possa dar conta Por isso que a de gente chama uma um onça predador pintada. topo de cadeia. Topo de Quer dizer, ele está acima, não tem ninguém acima dele. Fase adulta dele, ninguém preda a onça pintada. Nossa, cara, que isso. Ele já pegou confiança em você, quer dizer, ele já foi lá, checou, né? A gente fala, né, de postura corporal, né, de como você, atitude, a postura que você tem com relação ao animal e a forma como a gente está aqui agora, porque assim, ele tem um bonde, tem uma ligação com vocês são a família dele. Esse respeito que ela tem por você, vamos fazer num popular? Por que ela não está destroçando a gente aqui? Como a gente cria ele desde filhote, ele relacionou a gente como fosse família. Não sei se está vendo a gente como pai, mãe, ou apenas a mãe, que é quem cria realmente o bicho, mas ele sente a segurança como se fosse de família. Nós somos a primeira referência dele de segurança, porque foi quem amamentou, quem teve os cuidados, quem deu a segurança para esse animal. Então ele criou o link. Segurança. Pronto. Então até a fase adulta, onde ele teria dependência com a mãe, ele tem dependência da gente. Isso significa até que idade? Para as fêmeas até 1 ano e meio, mais ou menos. E os machos, a partir de 1 ano, já começa a criar uma independência. O macho cria independência primeiro que a fêmea. Então, daqui a 1 ano e meio, ele já está apto a acasalar. Então, o que acontece? Ele é o primeiro a sair de perto da mãe. A mãe expulsa o macho para que não tenha risco dela acasalar com o macho. Esse bicho é distribuído no Brasil inteiro? Sim. Só hoje, em termos de ambiente, ele só não tem mais nos pampas. Tá. Então, Mas estamos existia, tudo. foi extinto. Existia, mas foi extinto. Bom, a Amazônia, 50% do Brasil é Amazônia, certo? Imagino que é onde tem a maior população de onças. A maior população de Definitivamente. onça no mundo está lá na Amazônia. Segundo lugar, Cerrado, Pantanal. terceiro Pantanal. a terceiro Pantanal, porque a área do Pantanal é menor, ou não? A área é bem menor do Pantanal. Mata Atlântica. Bem residual. Mata Atlântica e Caatinga estão ali pau a pau. Caatinga, mas o Caatinga é um ambiente tão agreste ainda, a onça... Existe na Caatinga ainda, mas em áreas isoladas. Em algumas porções da Caatinga ainda tem a onça pintada, mas altamente ameaçada. Vem aqui, vamos contar uma história sua aqui, vem cá. Conta o que foi. Vem cá. Tufão, ele é adolescente, né? Então, ele tá naquela fase de ansiedade e, ó, ele começando a Né? descobrir a vida. Muita gente que eu tenho conversado, né, nesses últimos anos sobre onça pintada, fala, não, mas onça pintada, a gente tem que tomar cuidado com onça pintada. Por exemplo, eu participei de algumas reintroduções, né? Então, do bicho que é amazônico voltar para a Amazônia, ou um bicho que é do Pantanal, quer dizer, são populações diferentes que, na verdade, para conservação, quando você reproduz uma amazônica com uma pantaneira, você está criando algum problema nisso? Não é que depende tudo do estágio que está. No momento, a onça pintada não precisa de fazer esse manejo de misturar. Eu não tenho a última onça pintada da Amazônia nem a última do Pantanal. Eu tenho bichos suficientes para manter as genéticas do jeito que elas são organizadas. Eu só faço esses extremos, quando eu não tenho mais. Se eu tivesse os últimos 5 bichos, eu falo, é o que eu tenho. Eu não tenho opção. No momento a gente tem a opção. Se a gente tem a opção, é melhor manter as genéticas de cada região do jeito que estão. Ah, tá. Então é não recomendável. É recomendável. Não entendi. é bom que você pegue um bicho da Amazônia e reintroduza ele no Pantanal. Isso não seria bom. O animal, quem vai sofrer as consequências vai ser o animal.
Tá. Entendeu? Isso não é o ideal, é longe do ideal. Você só faz isso quando você não tem mais nenhuma opção. Por enquanto a gente ainda tem opção. Cara, que prazer te conhecer, Tufão. Acho que a gente vai ter mais oportunidade com o Tufão, né? Esses dias, né? Vamos. Você vai ser bom. Olha que coisa linda. Elas são almofadinhas que ela tem na planta do pé, não é isso? Isso. Aí, Ela ó, tem almofadinhas. protege bem o pé, né? Para caminhar, não deixa fazer barulho. Quer dizer, ela expõe a garra só quando ela quer? Somente quando ela quer. Mesmo, não tem nenhuma pressão mecânica que possa fazer a garra sair. Ela só sai Só a quando ela garra quer. só quando ela quer. Ela que tem que expor. articular- Exatamente. Ela que... Ah, eu pensei que existia um momento que a Negativo. pressão na almofadinha fosse natural, certo? Tanto que ela pode pular em você colocando a garra ou não pular. Às vezes ela pula em mim e não colocar a garra. Mas se eu fosse uma presa, ela teria colocado a garra. Porque a intenção é abater, segurar, entendeu? Entendi. Ela lava a Então, primeira ela garra. trabalha a primeira garra. Ela não vai com canídeos que vão com a boca para morder. Ela vai com a garra. Você me beliscou! Você tá com ciúmes, é? Essa beliscada é de ciúme. É tipo, sai de do meu lugar. ciúmes? É, sai daqui. Sai daqui que você Ela não... me beliscou, Tipo, mas assim, soft. Ela fez Ela isso faz assim. isso e ela faz com incisivo. Ela vem aqui É e faz isso. uma mordidinha. Isso é uma forma de te avisar. É tipo, é um bicho que tá educadamente falando assim, já deu, sai da minha casa. Entendi. Vamos aproveitar então a oportunidade de fazer exatamente o que ela está dizendo? Vamos. Falar um pouco mais sobre conservação, Vamos, entender um vamos pouco lá. mais da conservação, status de conservação entendeu. A gente entendeu. desse que você- magnífico predador. Eu já Tá entendi, eu bom. tô indo embora. Não, não Tá vou bom. competir nunca É tipo com você. assim, Não, não, já não, deu, não. já deu, já deu. Então aqui é onde a gente recebe os estudantes, a gente apoia muito o trabalho de pós-graduação, a gente oferece estágio. Ah, tá, você recebe aqui pós-graduandos. O cara tem que o que tá ele tem que estar estudando onça pintada, né? Como é que De preferência, mas não necessariamente. Ele pode estar estudando hábitats ou espécies relacionadas à onça pintada que interessam a conservação da onça pintada, que é a nossa missão, né? Entendi. Nossa, isso aqui são aquelas coleiras que se implantam na... Sim, isso aqui é uma tecnologia que veio trazer informações assim inéditas sobre espécies que a gente passou. Era isso que você fazia quando eu te conheci. Exatamente, lá foi o início de tudo. É. Aprendemos muito com isso. É uma tecnologia hoje melhorada ainda porque essa é possível pela internet, você acompanha quase que em tempo real aonde o animal está. Então, entender como que o animal movimenta, principalmente quando ele está fora de áreas protegidas, é fundamental para saber como conservar essa espécie. Você tem que lembrar o seguinte, que o animal quando ele sai da natureza, ele saiu provavelmente que tinha um problema, tá? Se eu não resolver aquele problema, não faz sentido eu voltar esses animais ou ficar voltando o animal para a natureza. Então a gente tem que avaliar isso. Projetos de reintrodução e voltar uma população para a natureza faz sentido e é bom? Sim. Papagaio e e é arara possível. é legal, mas sim, não, é isso nós que quer dizer. nós temos um projeto em andamento hoje na Argentina que é um exemplo de projeto que está sendo feito com a cautela, com o planejamento de viabilidade. Então, Ou voltar pro Pampa, não sei. Se é uma coisa... você tem que lembrar, para você voltar, você tem que voltar primeiro casa e comida. Eu tenho que saber se tem casa e comida lá, porque ela só vai ficar se tiver casa e comida. Tá? Tem que ter um habitat bom para ela, grande o suficiente, e comida abundante. Eu tenho isso bem? Tá tranquilo? Tem. Então, podemos tentar voltar. Se eu não tenho isso, se eu tenho algum fator que está fazendo gerar órfãos e vir animais sair da natureza, se eu não resolver isso, não justifica eu voltar ao animal. Faz sentido. Bicho mais ali, né? Isso aqui, ó, dá uma ideia, uma dimensão. Isso aqui tem mais ou menos, no geral, um pouco mais de 1,5 milhão de hectares aqui, né? Onde nós estamos exatamente? Nós estamos exatamente aqui. Aqui somos nós. Aqui é o Parque Nacional das Emas. Quer dizer, nós estamos exatamente na divisa do parque, né? Quer dizer, como Bem chama? na Não é borda. a zona de amortecimento? Borda, né? A borda, Estamos né? na zona de amortecimento, bem na divisa, a gente faz divisa com o parque, né? Tá. E o que é interessante observar, que o parque é quase uma ilha no Tudo meio à isso lavoura. é lavoura que está em Tudo volta. Aqui, principalmente, é agricultura, não pecuária, né? Que nós temos aqui em Só tem uma volta. pequena porção de pecuária, o resto é tudo agricultura. Atualmente sim, porque a vocação dessa região é para lavoura de grande escala, mecanizada de grande escala, porque o terreno favorece isso. Então a pecuária praticamente sumiu daqui e predominou a lavoura. Entendi. E esses pontos brancos são o quê? Todos esses pontos são pontos de armadilhas fotográficas que a gente já usou para monitorar os animais dentro do parque e os animais no entorno. Então a pergunta que a gente tinha na época era quanto dessa fauna principalmente de mamíferos que usa o parque, que vive no parque, existe também nos fragmentos. A gente tende a ser muito inocente quando a gente
lida com o animal, porque a gente imagina como uma visão humana, né? Eu pego esse animal e coloco nesse lugar lindo, uma paisagem linda. Mas tem um monte de coisa ali que para aquele animal pode ser terrível. Pode ser o cheiro de outro macho, pode ser um estresse de alguma coisa que a gente não está percebendo e ele percebe. Então tudo isso influencia ele ficar ali ou não ficar ali. Nossa, acho que ninguém conhece tão bem essa região aqui e os animais que ocorrem aqui que nem você. Você me disse que tinha algo que ia me chocar e algo que ia me surpreender. Eu queria saber o que é. Sim, tem. Vem cá que eu vou te mostrar. Na hora de você começar a se relacionar comigo, Isabelê, tô ficando chateado. Dá uma olhada nessa aqui. E aí, o que você acha que é o principal problema para a espécie? Bom, o homem, sem dúvida nenhuma. Se o homem não existisse, a gente não... Nossa, a gente sabe que isso acontece, mas eu não... A gente não está acostumado a ver isso tudo reunido, né? Para saber o impacto que isso acontece. Nossa, quanto... Isso é uma pequeníssima parcela, né? Uma amostra... Mas uma coisa é você ter um número no papel. Uma outra coisa é você ver algo assim, cara. Por isso que tem um ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Agora, os olhos vendo isso aqui, a gente consegue dimensionar o que essa espécie sofre, né? Tem um impacto direto na população. É claro que eu não aceito matarem uma onça. Não aceito isso, não posso aceitar. E nem você, tenho certeza. A gente compactuar. Mas eu tenho visto, por exemplo, os fazendeiros, em geral, não sei, o cara é da pecuária ou da agricultura, eles admiram a onça pintada. Em todos os locais que eu fui e falei da onça pintada é tratada com respeito desde os incas aqui na América do Sul. É reverenciada. É verdade. Só que agora a gente... Chegou um momento que assim, o pecuarista, por exemplo, ele põe o boi no pasto. A onça ataca o gado, porque não tem comida, cara. Não tem comida, o cara ataca o gado. Não é verdade, não é verdade. Por exemplo, o Pantanal é um lugar que você tem a maior densidade de comida para onça, tá? Estou falando de jacaré, capivara, queixada, anta, num lugar só. Tá. E gado. Mesmo assim, ela preda o gado. O que isso mostra pra gente? Que ela adapta a comer presas novas que são apresentadas. Uma vaca, um bezerro que aparece na frente, que é muito mais fácil ela predar do que um jacaré, ela vai comer o bezerro. E aí ela aprende, a mãe começa a ensinar, ela incorpora aquilo na dieta dela. Pronto, tá aí o conflito gerado. E que a gente, apesar de bater, é isso que eu queria chegar no fazendeiro, que queria, que é o pecuarista, ele perde muito dinheiro. E assim, chega um momento... Eu não estou dando uma desculpa, porque a gente está combatendo exatamente isso. Mas o cara... Eu sentei com o cara começar a fazer números. Eu falo, cara, eu perco tantas reses. Eu sei que é difícil, Richard, as pessoas que estão no ambiente urbano entender esse problema, essa relação no ambiente rural. Porque ela não convive. Quem convive, que sabe, que entende um problema e enxerga ele de uma forma diferente. Onça pintada representa, sim, uma fonte de prejuízo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para poder não ser injusto. Porque quando a gente está na cidade, a gente tem uma fonte de prejuízo, pode ser com barata, pode ser com rato, pode ser escorpião. O que a gente faz? Elimina. Fazendeiro que está perdendo... ele está enxergando escorpião, mas é que se reproduz aos milhares, né? Até alguns por partenogênese. Mas a sensação de praga, a sensação de perda, a fonte de prejuízo, uma praga, é a mesma. Porque ninguém produz para perder. E isso a gente tem que ter consciência. E outra... Mas será que a gente não pode um pouco fazer o pecuarista sabe, aceitar um pouco dessa perda? Afinal de contas, ele está ganhando muito dinheiro, não pode? Mas se eu fizer essa analogia para você que está na cidade e falar assim, então tá, aceita perder um pouquinho com rato, com barata, aceita perder. Aí você fala, não, mas por que eu não posso eliminar? A sensação é a mesma, é o mesmo ser humano que está lá. E eu tenho que lembrar o seguinte, o produtor está produzindo para você que está na cidade, não é para ele. Então, quem está demandando isso somos nós que estamos na cidade. É muito hipocrisia. Eu sou de bom senso, por isso que eu sou radical, eu entendo isso. Por que é importante a gente... Mas não posso aceitar isso aqui. Mas ninguém aceita isso. E outra, o pecuarista que faz isso também, ele não está satisfeito. Quando ele mata com pesar, porque ele também não quer eliminar, ele também reconhece que é um bicho magnífico. Mas ele mata como se fosse um animal que está me levando a um ponto em que está atrapalhando a minha existência, entendeu? E cuidado,
Às vezes a gente tem mania de imaginar um pecuarista com 50 mil cabeças, 20 mil cabeças, coisa monstra. Mas é aquele pecuarista que tem 10 cabeças e a onça vai lá e mata 3. Aquele que tem 50 cabeças, aquele pequeno. Esse que é o conflito maior está com esse. Porque o que tem muita cabeça, ele até consegue diluir esse prejuízo. O que tem, assim, 50 cabeças, ele não consegue tolerar o prejuízo. Mas não é o grande que de repente É o pega, contrário. não? É o contrário. É aí que as pessoas se enganam. O grande, ele consegue tolerar. Como eu falei, ele dilui esse prejuízo no montante. O pequeno não consegue. O pequeno, ele mata preventivamente. Se ele vira um rastro da onça e tiver chance de matar ela antes dela comer o gado, porque ele só tem 30 cabeças, 50, ele vai matar. Tá, e agricultura? Quando eu vim pra cá, irmão, soja. Os caras plantam Mar de soja soja. até num canteiro, que nem é fora da terra do cara, já no canteiro que Sim. é dali da Sim. estrada. Soja em tudo quanto é lugar. Cana, soja. E agricultura? Agricultura pra mim, assim, é o pior, porque a gente falou, o que é que causa, né? A gente está discutindo quais as principais ameaças. Para mim é a perda de habitat. Ela está perdendo habitat, o bicho... Não é mais. Já foi o primeiro, né? A perda de hábito já foi. Você tem que lembrar que essas áreas, por exemplo, que você está vendo aqui, ou mesmo no Pantanal, são áreas que estão consolidadas há 30, 40, 100 anos. Elas já foram desmatadas o que tinham que desmatar e já estão consolidadas como áreas de produção. E mesmo assim a onça está lá. Ou seja, A onça tá lá fazendo o quê? Não é a perda de hábito que fez Mas tá fazendo ela o quê? Mas ser o que extinta. ela vai encontrar lá? Não tem... O que ela vai comer? Ela vai comer, ela só vai existir lá se tiver comida. Então ela está comendo alguma coisa. Nessas áreas, por exemplo, de agricultura que você acha que não tem nada, tem muita coisa. É que você não está, às vezes não alcança a visão na beira da estrada. Mas você tem que lembrar que cada propriedade dessa tem que ter no mínimo 20% de reserva legal, tem que ter uma área de proteção permanente ao longo dos cursos d'água. Não, sim, esse eu concordo com Além você. da reserva legal, tem um detalhe importante.